Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em cada um de nós de maneira que a gente continue crescendo, até atingirmos a estatura de Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Nada pode ter prioridade maior do que essa. Todo homem de fé que vive segundo os preceitos da palavra de Deus deve buscar viver esta vida. Meus amados, vamos ao nosso estudo bíblico diário de hoje, de quinta-feira. Só relembrando aqui que o nosso estudo semanal está falando sobre a importância do testemunho para a edificação mútua, para a edificação da coletividade igreja. Nós temos estudado aí muitas informações preciosíssimas que o apóstolo Paulo nos traz como exortação, como admoestação, né? E, em alguns casos, até como repreensão. É importante, né? Ontem, na quarta-feira, nós vimos quando Paulo diz lá em Romanos 15, versículo 2 e 3, né, que cada um deve viver para agradar o seu próximo, né, para o bem do próximo, pensando no bem do próximo, com o objetivo de edificar a sua vida espiritual, né? Aí ele explica que até Cristo, o próprio Cristo, não agradou a si próprio, viveu justamente para nos agradar no sentido com o objetivo de nos edificar, né, nos preparar para o reino, né, recebendo sobre si os insultos que era para nós, né, caíram sobre ele, sobre Cristo. Olha que exemplo. Então nós, depois que conhecemos a Cristo, devemos também viver essa vida de sacrifício no sentido de pensar mais no próximo do que em nós mesmos, que é o que está dizendo aqui, né? E quebrar essa filosofia que tem adentrado dentro do seio do cristianismo, filosofias asiáticas, do primeiro eu, segundo eu, tenho que amar primeiro, eu só posso amar o próximo se eu amar mais a mim primeiro. Isso é uma filosofia estranha ao que a Bíblia ensina, não é? É impossível o homem amar mais a si mesmo e depois amar o próximo. Não tem sentido algum para a palavra de Deus. Vimos também quando Paulo disse lá em Romanos 15, 4, né, que todas as coisas que foram escritas lá no passado foram escritas para o nosso ensino hoje, né? De forma que por meio desse ensino nós devemos obter o bom ânimo, né? E procedermos conforme esta escritura que foi escrita lá no passado, né? E em cima dessa revelação, interpretada no Novo Testamento, nós tenhamos a esperança. Que coisa linda, né? E hoje, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento: em prol de que nos é exigido o sacrifício de agradar o nosso irmão? Nós devemos fazer isso em prol de quê? Qual o bem, ou qual o bem maior, né, que deve nos motivar a viver uma vida, se preciso for, de sacrifício para agradar no sentido de edificar o nosso irmão, né? Ou melhor, para não desagradar o nosso irmão e ele ficar, né, chateado, desmotivado e abandonar a fé por culpa nossa. Isso não pode acontecer. Romanos 15, versículo 5, Paulo diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Olha só, que texto pequenininho, mas, né, de grande importância. Toda a linguagem na Bíblia, de forma direta, objetiva, o seu sentido óbvio, ela traz sempre uma grande revelação espiritual profunda. Infelizmente, os homens têm dificuldade de enxergar isso.
né? Porque para enxergar é necessário que o Espírito de Deus inspire para isso. Por isso que é a palavra espiritual, né? Como diz Paulo. Então, amados, olha o que o texto diz aqui. Deus deve, Paulo está aqui desejando, como se tivesse em espírito de oração, desejando à igreja cristã lá em Roma, que Deus concedesse a eles um espírito de perseverança, a força da perseverança e ânimo. Ora, se a gente não tiver a força da perseverança, o espírito da perseverança e ânimo, como é que a gente vai se dispor a se sacrificar pelo nosso próximo, né? Como é que a gente vai fazer para desagradar a si mesmo, para não desagradar o próximo, né? Para sempre pensando na saúde espiritual dele, evitando um escândalo, evitando um aborrecimento. Como é se a gente não tiver o espírito de ânimo e de perseverança para isso? Ninguém consegue. Portanto, Paulo está dizendo que isso vem de Deus. Então, nosso dever é orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê esta força e este poder para que nós possamos ter aquilo que de nós mesmos, com a força da nossa carne, a gente não consegue fazer para com o nosso próximo, para beneficiar o nosso próximo. Por isso que ele diz aqui, ó, através da perseverança e do ânimo, o espírito de unidade. Que coisa, né? Que coisa ali. Ele cita até o termo para ser quase que redundante. Um espírito de unidade, né? Que coisa. Olha, a unidade espiritual é o mais alto nível de espiritualidade que a igreja pode atingir. A igreja do livro de Atos, ela atingiu esse nível porque a igreja toda foi batizada e selada com o Santo Espírito. Olha que coisa linda. A Bíblia diz lá em Atos 4, não sei se o versículo 32, mas do 32 em diante, ele vai dizer que aquela igreja atingiu um nível de unidade tão grande que todos eles eram como se fosse um só coração, uma só mentalidade e uma só alma, como se fosse um só corpo. O nível de unidade, é por isso que aquela igreja era tão poderosa. Aquela igreja é o exemplo, o modelo, né, deveria ser o modelo para todas as igrejas do mundo. Olha que coisa linda. Então, veja que é impossível que a gente consiga esse poder da igreja apostólica, esse espírito de unidade, sem que nós tenhamos a perseverança e o ânimo para viver em prol do nosso irmão. Enquanto nós vivermos numa igreja que cada um está pensando apenas na sua própria casa, no seu próprio estômago, no seu próprio bem-estar, jamais Deus conseguirá realizar a obra dele através de nós. E nós jamais conseguiremos atingir o poder espiritual que é atingir a estatura de Cristo. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª pergunta, que tem aqui mais um questionamento interessante, que diz assim: que experiência espiritual terão aqueles que buscarem essa unidade espiritual que Paulo falou aqui no versículo anterior, né? Um espírito de unidade. A unidade espiritual, isso é tão bonito que pessoas distintas que foram criadas com educação distintas, em lares distintos, muitas vezes separadas por milhares de quilômetros, separado até por oceanos, né, morando em continentes diferentes, mas elas têm, assim, o mesmo espírito, são uma em espírito. Só o poder da fé, não é só o poder do Espírito de Deus no coração do homem para realizar um milagre deste tamanho, né? Pessoas tão diversas, tão diferentes, e se transformar um só, né? Ao ponto, aquilo que Cristo fala, né, lá em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, olha só, falando ali de unidade espiritual, eu e o Pai temos
os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Estamos ligados numa mesma missão para salvar o ser humano. Nós temos o mesmo amor pela raça humana, pensamos iguais, não divergimos um do outro. Olha que coisa linda, né? Isso é unidade. Ele vai dizer também no capítulo 17, né? Cristo vai dizer lá no capítulo 17, trazendo o homem para essa unidade. Assim como ele disse, eu e o Pai somos um, ele disse que vocês, seres humanos, sejam um com o Pai, sejam um comigo também, falando da unidade espiritual. Que beleza, não é? Por isso que Cristo apresenta aí no capítulo 17 de João um dos maiores ensinamentos de toda a Bíblia, se não o maior, né? Está aí no capítulo 17, uma mensagem pouco estudada, pouco examinada pela igreja, porque é uma mensagem espiritual. E aí a igreja de hoje, infelizmente, ela tem entrado por uma via mais voltada para o secularismo, para o objetivo empresarial, para o objetivo institucional, é mais arrecadação, é mais a imagem da igreja nas mídias, né? Os membros têm buscado a mesma coisa, seguindo o exemplo dos seus líderes da instituição, e tem perdido esse ensinamento espiritual profundo. Então, pouca gente tem buscado esse conhecimento. E chegou a hora de nós cristãos entrarmos na busca desse conhecimento, né? A importância de entender o que é a unidade espiritual, porque sem essa unidade não receberemos o que está previsto na profecia, que muito em breve a cena do Pentecostes se repetirá, o chamado chuva serôdia, o derramamento do Espírito que acontecerá semelhantemente ao que aconteceu lá no Pentecostes, para a finalização da obra no mundo, como está previsto lá em Joel 2, versículo 23 e 28, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, com duas chuvas, a chuva temporã e a serôdia. A temporã caiu lá no Pentecoste, está faltando cair a serôdia, a da colheita, a do tempo do fim, aquela que preparará o povo de Deus para encontrar com Cristo. Que coisa linda, não é? Pois bem, então o verso diz assim, né? Que experiência, a pergunta diz, que experiência espiritual terão aqueles que buscarem essa unidade da qual estamos falando aqui? Romanos 15, versículo 6 diz assim, para que, como um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ensinamento profundo, né? Primeiro ele está dizendo aqui que Jesus tem um Deus e tem um Pai na mesma pessoa. Para aqueles que tiveram a mente alienada por ensinamentos medievais, na época da escuridão religiosa, que aprenderam que Jesus é o próprio Pai, né? Aqui tem um problema grave teológico para essas pessoas, porque o texto, Paulo vai repetir isso aqui em todas as cartas dele. Ele vai dizer que Jesus tem um Deus e um Pai. E na Bíblia é impossível que um Deus tenha outro Deus, é impossível, porque a Bíblia fala de um Deus único. Então, quando a Bíblia diz aqui que Jesus tem um Deus, o Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, o Deus de Jesus Cristo é o Pai. O Pai de Jesus Cristo é o Pai. Que coisa linda, né? Simples, linguagem simples, evangelho simples, sem mistificação, como a igreja medieval preparou e tem um povo, a maioria da população mundial é escrava destes ensinamentos, né, da idade da escuridão, quando a Bíblia foi tomada do povo. E o povo vem repetindo reza, repetindo, né, discursos e retóricas criadas desde a Idade Média e com dificuldade de ir para a Bíblia e ficar com o que a Bíblia está dizendo, de forma clara, repetitiva, absoluta. Né? Então, Paulo vai dizer aqui, olha, repetindo o que eu já disse, Paulo está dizendo que é possível alcançar o que já tinha sido alcançado pela igreja do livro de Atos, lá descrita tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4. Uma igreja que atingiu uma unidade tão grande, uma unanimidade tão grande, que eles tinham um só coração, tinham uma só alma. Nada do que eles tinham como heranças, né, lhes eram comum. Imagine que numa comunidade dessa, alguém que tinha uma ferramenta, como uma enxada, por exemplo, naquela época para trabalhar, não era dele. Ele usava, quando alguém precisava, ele entregava. Pode entregar,
seja, não é a coisa mesquinha, como nós temos visto nos dias atuais, uma sociedade estimulada à competitividade. Um sempre querendo ser melhor do que o outro, um querendo sempre ter mais do que o outro. É diferente agora, olha, a igreja do passado era uma bênção, e ele diz aqui, ó, para que com um só coração, ou seja, uma só mente, uma só unidade espiritual, todos crendo a mesma coisa, todos querendo fazer a mesma coisa, sem discordância, sem competitividade entre irmãos, sem objetivo, sem disputa política, porque a igreja está dominada pela disputa política, né? Igrejas grandes, ricas e poderosas, dominadas por lobos vorazes, fazem até campanha política, tem cabo eleitoral, né? Uma disputa feia para ver quem fica com salários de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, para colocar a família toda. É um escândalo atrás do outro, porque a igreja, essa igreja que aí está, nunca foi e nunca será a igreja de Cristo. Isso é muito duro falar, e muita gente não gosta de ouvir o que eu estou dizendo, porque estão ainda presos ao sistema religioso. Mas Cristo não veio justamente quebrar isso. E aqueles que não forem com Cristo serão quebrados se não entenderem isso. Então, para que a igreja tenha um só coração e uma só boca quer dizer uma só pregação. Um não pode dizer que Jesus é branco e outro dizer que Jesus é preto. Todo mundo diz que Jesus é branco ou todo mundo diz que Jesus é preto. Não pode ficar dizendo uma coisa e outra. A igreja que prega uma coisa e o outro vem para desfazer, competindo com o outro, porque quer derrubar o outro, porque quer ser melhor do que o outro, Jesus não habita nessa igreja, né? Isso aí é fruto da inveja, fruto do inimigo. Não há habitação, não há aprovação dos céus para isso. Ele deixa bem claro, ó, né? Com o seu coração, com a sua boca, vocês devem glorificar a Deus o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.